Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula linda aqui, onde a gente vai discutir e vai conversar sobre as ideias do eletromagnetismo, tá? Esta aqui é uma aula muito especial para o meu pessoal aí do terceiro ano do ensino médio, né? Então, é um assunto do terceiro ano do ensino médio, tá? Então, essa aula é uma aula de revisão para eles, mas também é uma aula para você que está me acompanhando aqui, que tem interesse em aprender o que é um ímã, o que é o eletromagnetismo, tá? Professor, mas está escrito só magnetismo. Porque a gente começa com as ideias do magnetismo, do ímã e tudo mais, e aí depois a gente entende que também tem a ver um pouco com a eletricidade. Beleza? Pessoal, eu sou o professor Maicon Sisoto e nesta aula aqui então você vai aprender sobre ímãs e sobre campo magnético, tá? Fiquem comigo aqui então, que é um resumo bem rapidinho a respeito desses conteúdos aí. Se você já estudou um ímã, se você já viu um ímã por aí, né? Você sabe que isso tem uma relação muito grande, por exemplo, com as bússolas, né? Hoje em dia a gente tem isso até no celular, então no celular você conseguiria abrir o celular e ver aonde fica o norte aí, né? Que é o desenho da bússola aqui. Mas isso não é só de hoje, tá, gente? Antigamente nas navegações, antigamente na Grécia Antiga, no Egito, já era usado essa noção de magnetismo aí, tá bom? Inclusive, o nome magnetismo é devido ao lugar da magnésia, que é o lugar aonde tinha lá a parte com maior concentração de materiais ferromagnéticos, aonde geralmente, se você tivesse uma bússola ia desviar, ou se você tivesse algo de metal ia grudar no chão, né? Isso foi uma das coisas que transformou aí o pensamento de eletromagnetismo. Vamos dar uma lida aqui junto comigo, gente? Ó, escuta aí, ó. Os efeitos do eletromagnetismo podem ser utilizados pela pessoa para sua comodidade. Desde instrumentos mais simples, como os ímãs de geladeira, né? Que a gente tem de exemplo aqui, então, para fixar coisas na geladeira, um ímã de geladeira, até equipamentos de alta tecnologia. Tem um desenho aqui, gente. Quem já fez essa ressonância magnética, entra no negocião gigante lá, e aí essa ressonância dá a imagem da sua cabeça, né? Que é a parte, então, da ressonância magnética. Tudo bem? Tais como aparelhos de ressonância magnética. Tem seu funcionamento explicados pelo eletromagnetismo. Então, o que você tem ali, na verdade, gente, é um gigante, é um ímã gigante rodando, né, que gera ali, então, a ressonância magnética. Ele vai ressoar junto com o magnetismo do seu corpo. E olha aqui, gente, uma outra coisa também, ó, eu gosto de falar bastante, o chip do cartão, ele é magnético, né? Então, às vezes, você coloca ele perto de um ímã e não percebe e estraga o cartão, tá? Por quê? Porque o magnetismo dele também é um funcionamento desse conhecimento de campo magnético. Tá? Mas o que é um campo magnético, né? Que eu estou falando do ímã aqui, daí eu já falei de campo magnético. Vamos ver se a gente entende aí o que é um campo magnético. Eu vou usar esse desenho aqui desse ímã como exemplo, tá, gente? Ó, desse ímã aqui esse ímã curvado. Para conseguir compreender os efeitos e funcionamentos do magnetismo, utilizamos o conceito de campo magnético, né? Eu gosto de falar com os meus alunos a respeito da palavra campo, né? O que que é um campo, né? Um campo, se você pensar assim, ó, eu fiz uma montanha, um desenho de uma montanha aqui, ó. Dá para jogar futebol lá? Não dá, porque não é um campo de futebol. Aí se eu vier nesse lugar e eu destruir a montanha, quebrar e deixar ela plana, e eu vier nesses dois lugares colocar uma trave de um gol ali, ó, o que eu fiz? Eu fiz um campo, né? Então, um campo, ele é a transformação da região. Eu transformei a região de montanha na região de um campo de futebol. E agora vale o jogo de futebol, né? Então, o que é um campo magnético? Um campo magnético, ele é a transformação da região ao redor, aonde vale o jogo aqui, ó, do magnetismo, tá bom? Então é isso que é o campo magnético. Olha aí, ó. Então, nesse contexto, as linhas de campo magnético ou linhas de indução são os recursos que nos permitem visualizar esses campos, né? Então aqui, ó, eu estou fazendo bem nesse desenho que eu disse que ia fazer aqui, ó, as linhas de campo, né? Que é exatamente aonde se alinha, olha uma palavra legal, né? É aonde se alinha os materiais magnéticos, tá? Os materiais magnéticos, gente, eles são os metais, não. Opa, perdão. Não todos os metais, tá? Mas muitos metais, eles são magnéticos, né? A gente produz eles aí, os circuitos aí tem materiais magnéticos, né? Então, olha só, em toda a extensão de um campo magnético pode haver interações com outros objetos sensíveis ao magnetismo, que é o que eu falei agora. O campo magnético ele pode ser natural, né, vindo desse ímã aqui, uma coisa natural, ou igual tá do lado aqui, ó. A pilha você não vê na natureza. Então a pilha ela é artificial. Quando ele é um campo artificial, a gente chama ele de campo.
magnético induzido. Eu provoquei ele, eu induzi ele, tá? Dependendo então da fonte que gera esse campo aí, né? Nesse caso aqui é uma pilha, né? E aqui eu tenho um fio enrolado. Esse fio enrolado gerou também um magnetismo, né? E aí eu acho que vocês já se ligaram, né? Desse lado aqui eu tenho magnetismo, mag, vamos por mag, e desse lado aqui eu tenho uma pilha. A pilha, ela é elétrica. Então eu tenho o eletromagnetismo já nesses nossos conceitos aí. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas características dos ímãs, porque isso daqui é uma coisa que você tem no seu cotidiano aí e vai ajudar você no seu vestibular e na sua prova aí na sua escola. O que é um ímã, então, ó? Os ímãs são objetos que têm capacidades de atrair materiais ferros magnéticos, né? Material ferromagnético é a magnetita, ferromagnetita, como o ferro, o cobalto, o níquel e ligas metálicas que contêm essas substâncias. Eles podem ser naturais ou artificiais, né? Quais são as características desses ímãs aí? Eu vou fazer aqui um retângulo e a gente vai ver essa característica do ímã aqui embaixo, ó. Beleza? Então vamos lá. Conforme eu vou lendo, eu vou desenhando aqui e você me acompanha aí no processo de aprendizado. Não esqueça que você que vai aprender e vai se dar bem com isso. Bom, característica dos ímãs. Qual é a propriedade que a gente tem nessas características? Eles são formados por polos, né? Então, os polos são as extremidades, denominadas de polo sul e polo norte. Então, a gente tem o polo norte e o polo sul. Ah, igual à Terra. Exatamente isso, igual à Terra. Tá bom? Segundo aqui, ó. Estes polos são inseparáveis. Isso aí cai na avaliação, cai no vestibular o tempo inteiro. Peguei um ímãzinho, né, que é o ímã que vocês têm aí. Ah, eu vou quebrar ele. A gente faz muito isso com aqueles ímãs redondos, né? Vou quebrar ele. Se eu quebrar esse ímã, eu não vou separar o polo norte do polo sul. Eu sempre vou ter o polo norte e o polo sul juntos, né? Ah, professor, mas como assim o polo norte e o polo sul? Um não ficava numa extremidade, o outro não ficava na outra? Sim, gente, mas eles são inseparáveis. Então eu criei, quando eu quebro esse ímã aqui, eu criei um novo polo norte, um novo polo sul, mas agora com uma intensidade mais fraca, tá bom? Então quando eu quebro o ímã, ele não perde a propriedade de ser um ímã, mas ele fica mais fraco. O campo dele diminui. Bora lá. Próximo aqui, ó. Terceiro item. Os polos magnéticos opostos se atraem e os polos magnéticos iguais se repelem, né? Então, se eu pegar aqui dois ímãs bem aqui em cima, bem outra palavra ímã aqui, ó, e eu tiver de um lado um polo norte e eu tentar chegar perto dele com um polo sul, que seria o lado contrário, né, de um outro ímã, você já fez isso. Ele vai atrair, ele vai grudar, ele vai ser puxado, né? Assim como qualquer outro material magnético, vai ser um negócio de atração. Inclusive, a palavra imã, ela significa atração, ela significa amante. Não sei se você sabia disso. É a palavra francesa, ela significa atrair, tá bom? Então, ali eles vão se atrair, vai puxar ali o norte com o sul, assim como qualquer outro material ferromagnético. Mas o que acontece, né, se eu inverter um dos lados? Você já fez essa experiência, né? Porque do outro lado aqui eu teria o norte. Então, eu teria norte com norte, e aí, ao invés de eu ter aqui uma interação de aproximação, de atração, eu teria aqui uma interação de repulsão. Ele vai se afastar. Quem já tentou fazer isso aí? Empurrar dois ímãs e ele não chega, ele não junta, ele se afasta. Por quê? Porque eu estou com polos iguais, né? Ou o norte, ou eu estou ali junto, né? Nas proximidades, o sul e o sul também. Isso faz então com que o meu ímã se afaste. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no quarto item, ó. Alguns ímãs podem ser desmagnetizados. Opa, dá para perder o magnetismo então? Sim. Ou seja, perde sua propriedade magnética por meio de ação magnética, né? Então vamos supor, eu tenho um ímã e aí eu trouxe um outro ímã muito maior perto desse. Aí eu posso desligar o outro, eu desligo essa propriedade dele, né? Que é chamada de atração e repulsão. Tá bom? Outra coisa que pode desligar um ímã, a ação do calor, né? Eu não sei se vocês já viram aí no TikTok, no Instagram, se você esquentar um ímã, ele deixa de grudar nas coisas. Por quê? Porque dentro dele ali você transformou ele quimicamente, você modificou ali algumas orientações dentro dos polos, e aí então ele perde isso por causa do calor, ele esquenta muito. E a outra ação é você dar uma pancada, uma bordoada, um soco, uma pancadona bem grande no ímã. Se você bater bem forte nele, ele fica meio desestabilizado, e aí o norte e o sul é desligado
também, tá bom? Então, os ímãs naturais, eles podem ser desligados? Sim. Todos eles? Não. Mas a grande maioria pode ser desligada, sim, tá bom? Professor, mas por que que isso acontece, tudo isso? Por causa das principais características do nosso campo magnético. Olha aí, então, ó, eu vou fazer de novo o desenho de um ímãzinho aqui embaixo e aí você me acompanha no processo de campo magnético, ó. Primeiro, fora do ímã, as linhas de campo magnético saem do polo norte. Então, aqui onde é o polo norte, as linhas têm uma tendência a afastamento. Elas querem sair do polo norte, tá bom? E entram no Polo Sul. Então, lá no Polo Sul, eu vou ter umas linhas de aproximação, uma tendência a levar isso para o Polo Sul, né? E como eu tenho, lembra que eu falei do jogo do campo? Todas essas regiões ao redor, na frente e atrás, como eu tenho o magnetismo funcionando ali, eu vou ter então uma região eletromagnética. Então essas linhas vão se interagir, elas vão fazer aí uma soma ou uma subtração, né, dos valores de campo, fazendo então com que o meu campo resultante ele tenha esse formato aqui, ó. Sai do norte, faz uma curvinha e entra no sul. Sai do norte, faz uma curvinha e entra no sul, né? Igual tinha no desenho ali no slide anterior. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Tá bom? Então tem que ter isso daí, tá? Olha que legal uma outra coisa aqui, ó. Dentro do ímã, as linhas de campo magnético saem do sul e entram no norte. Faz sentido? Faz, ó, porque gera uma continuidade aqui, ó. O sul e o norte não tem uma atração, então eu teria saindo do sul e indo para o norte. Então ele faz esse giro contínuo aí, ó. Terceiro, esse aqui, ó, terceiro. O vetor campo magnético, né? O vetor é essa seta que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Eu faço uma seta aqui em linha reta, ela vai ser sempre o vetor campo magnético, tá? Então, ó, o vetor campo magnético tem direção tangente às linhas de indução. Então, estas linhas aqui, elas são linhas de indução. Indução. É elas que vão induzir ir para um lado ou ir para o outro, né? Então, as linhas de campo são sempre tangente, né? Tangente significa que ela é como se ela quisesse escapar ali, fabricando então esse campo curvado, né? Faz uma curvinha em todos os lugares, sempre saindo da região onde era norte e tendendo a entrar na região onde era sul, beleza? E olha só aqui então, ó. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo magnético. Lembra que eu falei quando eu quebro um ímã? Se eu quebrar um ímã, eu estou afastando essas linhas de campo aqui e está ficando mais fraco, né? Então, quanto mais linhas, vou fazer aqui no norte um monte de linha aqui assim, ó. Quanto mais linhas eu tiver, maior o campo. Agora, se eu quebrar o meu campo, o que que vai acontecer? Vai ter uma intensidade menor, tá bom? Então, a gente já leu aqui a parte 4 e agora no final aqui, ó. Diferente das linhas de campo elétrico, que podem ser abertas, as linhas de campo magnético necessariamente são fechadas, né? Eu não sei se você lembra da parte do campo elétrico, vou fazer aqui uma carga positiva, né? Carga não é ímã, tá? Carga é eletricidade. E saía sempre, né? Saía da região do mais e isso iria para fora. E elas não voltavam, gente. Elas só voltavam caso eu colocasse uma carga negativa perto, né? Então significa que elas são abertas, elas vão para os lados, elas são divergentes. Diferente das linhas aqui, quando eu tenho um ímã, que elas vão ser sempre fechadas, elas vão convergir, elas convergem para entrar ali no sul. Tá bom, gente? Essa foi uma aulinha rápida, uma aulinha básica e um resumo de o que é magnetismo, o que é ímã e o que é campo magnético e as suas principais propriedades e características. Tá? Se você tiver alguma dúvida, gente, tanto vocês aqui que estão me acompanhando, quanto aí os meus alunos que estão em sala de aula, deixa nos comentários, a gente aprende, a gente fala juntos, né? E aprende cada vez melhor. Gostaram da aula? Espero que sim, tá? Deixa aí também sugestões, que a gente vai sempre melhorando o conteúdo aqui. Não esqueçam que isso aqui é uma playlist, tá? Então vai ter embaixo aí o segundo vídeo, onde a gente vai falar já a respeito do campo da Terra. Por quê? Porque significa que o ímã não é aquilo que monta a bússola, que desvia, e a Terra também é um ímã. Vamos discutir sobre isso já já. Valeu? Um abraço, até já já.